Amigos dos estudos do livro Nosso Lar, estamos aqui mais uma vez desenvolvendo, estudando o livro Nosso Lar, procurando todos nós descobrirmos as belezas, orientações, princípios libertadores contidos no livro Nosso Lar, como demais livros da coleção de André Luiz. Hoje nós iremos estudar o capítulo 12, de nome O Umbral. Este livro, Nosso Lar, foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Lísias continua orientando, esclarecendo André Luiz a respeito de diversos temas. E hoje existe um tema central: umbral. Umbral, segundo Lísias, é uma zona obscura, uma região da qual os irmãos desencarnados se encontram neste ambiente, a fim de que estes possam drenar, expurgar os resíduos mentais que, infelizmente, todos nós abusamos da vida corpórea com seus excessos, sendo o alimento, se ocupando com a ociosidade, o pessimismo, uma vida com ausência de otimismo, os vícios mentais, morais e os vícios materiais. Então, amigos, primeiramente vamos fazer algumas leituras a respeito de alguns trechos, fragmentos em que Lísias tenta definir o que significa o umbral. Vejamos, narração André Luiz, palavras de Lísias. O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Outro fragmento, outro trecho do capítulo 12 do livro Nosso Lar, palavras de Lísias. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. É nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Finalizamos a leitura de alguns trechos do capítulo 12, de nome O Umbral, do livro O Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier. Vamos detalhar estas menções, citações que definem o umbral segundo as palavras do visitador, orientador da colônia Nosso Lar, Lísias. Segundo Lísias, esta região é destinada a esgotamento de resíduos mentais. Sabemos todos nós que temos o perispírito, o organismo espiritual que sobrevive após a morte física. E quando nós pensamos, agimos pela vida, nós estamos desenvolvendo aspectos positivos, vibrações salutares ou não, dependendo de como definimos a vida. Por isso que é importante nós definirmos a vida, entender a vida e conceituar a vida em bases da Boa Nova, do Evangelho do Senhor Jesus. Então, quando Lísias cita a respeito que o umbral funciona como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, ele diz que o umbral ele serve para drenar, esgotar estas energias que nós abusamos durante a vida material, a vida corpórea. Exemplo, quando nós vivemos de forma impaciente,
com pessimismo, irritabilidade, ausência total de equilíbrio. Nós estamos vibrando, lançando energias ao nosso ambiente, porque a nossa mente, naquele momento, encontra-se confusa, atônita. Diante disso, nós vamos impregnando durante a vida corpórea o nosso perispírito de aspectos desagradáveis, de aspectos que vão armazenar de forma equivocada por nós estas vibrações, porque agir de forma ansiosa, lembrando que ansioso no sentido de você padronizar a sua vida por inteiro de forma ansiosa, ou de forma nervosa, ou vivendo sempre desconcentrado do ideal maior, o ideal em Cristo. Então, quando nós temos uma vida desequilibrada, desarmonizada, nós vibramos, nós geramos energias no nosso perispírito e vamos impregnando, marcando o nosso perispírito com estas vibrações, com estes pensamentos, com estes exercícios vazios, sem sentido para a vida superior. Diante disso, a nossa mente, ela, de alguma forma, ela descarrega em nosso organismo espiritual todos os resíduos, utilizando a expressão de Lises. Então, o umbral, quando nós não conseguimos ter um corpo espiritual, perispírito, de forma equilibrada, moderada, o mínimo para que possamos ingressar numa colônia em que o bem, a bondade imperam, nós necessitamos naturalmente, é uma necessidade natural de ficarmos no umbral, no sentido de nós termos o equilíbrio mínimo e entrar nestes ambientes, penetrar nestes ambientes em que a colônia espiritual, nosso lar, por exemplo, é um ambiente de moderação, de ordem e de luz. Mas quando nós não conseguimos edificar no nosso mundo interno tais vibrações do bem, tais equilíbrios, o umbral passa a ser o nosso destino, por escolha de cada um de nós. Nós escolhemos, não de forma verbal, mas em ações. E Lísias continua esclarecendo, dizendo que concentra-se no umbral tudo que não tem finalidade para a vida superior. É interessante esta afirmação do mentor Lísias, esclarecendo André Luiz e a todos nós, amigos dos estudos do livro Nosso Lar, que a vida superior é uma edificação interna. Se nós não conseguirmos desenvolver a vida superior em nossa intimidade, em nosso psiquismo, em nossos pensamentos, nós não iremos ter e desenvolver, cultivar as vibrações em nosso perispírito de equilíbrio. Então, com isso se conclui, amigos, que nós impedimos, com as nossas ações, com as nossas definições equivocadas da vida, nós impedimos o nosso acesso à vida superior. Eu irei trazer aqui, e encontra-se no livro O Céu e o Inferno, na nossa apostila, Código Penal da Vida Futura, existe um artigo 5º, lembrando que este Código Penal da Vida Futura é uma codificação, organização das ideias dos espíritos superiores, dos quais o professor Allan Kardec, ele organizou, normatizou os pensamentos importantes e tornou isso um Código Penal da Vida Futura, a fim de que pudéssemos, de forma ordenada, entender os postulados, as bases da doutrina espírita, da doutrina dos espíritos superiores. E o artigo 5º diz o seguinte: é importante nós estudarmos este artigo 5º, que identifica que
A noção de céu ou a noção de inferno, simbolicamente dizendo, já que o inferno não existe, é um estado mental. Primeiramente, ele existe em nosso mundo interno, quando nós vivemos de forma desequilibrada, sem moderação, é uma espécie de inferno mental. E nesse artigo 5º do Código Penal da Vida Futura, Kardec explica que ele existe intimamente. Depois nós projetamos o céu em ações, na forma de ser, nós projetamos nosso mundo interno, sendo um céu, simbolicamente dizendo, para o mundo externo. Da mesma forma, o inferno, ou seja, uma vida desequilibrada. Se eu edifico, se eu estou criando, elaborando o desequilíbrio, a desarmonia, a falta de moderação, a ausência de prudência, sou imprudente o tempo todo, eu estou elaborando no meu mundo íntimo, no meu psiquismo, este inferno que é um desequilíbrio. Irei projetar naturalmente no mundo externo estas vibrações. Vamos ao artigo 5º do Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno. Em texto: depende o sofrimento da imperfeição, como gozo da perfeição. A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras. E o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Finalizando a leitura, amigos, eu irei ler novamente a parte final, que é importante para o nosso estudo. Diz Allan Kardec: o inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Com esta verdade do professor Allan Kardec, entendemos que umbral, o mundo superior, o nosso lar, Alvorada Nova, essas colônias superiores, ou a região do umbral, são estados de espíritos, são comportamentos que nós criamos em vidas físicas e nós, ao deixarmos o corpo físico, através da desencarnação, nos apresentamos nestes ambientes conforme as nossas correspondências, as nossas vidas íntimas. Então, quando nós olhamos, observamos o Chico Xavier, nós identificamos naquele olhar, naquela fala, naquela forma de ser, um céu superior, um mundo celestial. Então, é interessante que podemos concluir que cada um de nós podemos oscilar, o ideal é que nós pudéssemos ser constantes nos mundos ditosos, nos mundos felizes e celestiais. Ou seja, o que significa isso? Quando nós vivemos o mundo de provas e expiações, não entendendo o valor educativo destes mundos e negamos os deveres sagrados da vida, nós temos um pouco do umbral, na forma de ser, em ações, em pensamentos. Mas quando entendemos a vida, nós teremos um mundo de regeneração. Então, nossa forma de ser identifica a regeneração o tempo todo, o esforço da reforma íntima, a autossuperação, o autoconhecimento. E quando avançamos, nós podemos já vibrar o magnetismo da felicidade, sermos vibrantes na bondade, no bem, no Evangelho do Senhor Jesus. Então, nós nos acoplamos, vibramos os mundos felizes. As pessoas passam a gostar das nossas vibrações, se sentem bem conosco, porque nós representamos intimamente, segundo os fundamentos do artigo 5º do Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, que a nossa forma de ser
representa os mundos felizes ou mundos infelizes. Então, quando nós observamos um ser espiritual luminoso, nós identificamos também o mundo celestial naquele olhar, naquela natureza humana. Então, amigos, como é importante entendermos que tudo nasce na nossa forma de ser. Nasce o céu conforme conceituamos e agimos pela vida. Nasce o mundo sombrio, o umbral, quando nós negamos os deveres sagrados da vida, quando nós não nos ajustamos. Não existe o ajustamento diante das leis divinas, as leis naturais, quando nós negamos a paternidade cósmica, a paternidade do Pai da vida, o Deus vivo, quando nós negamos o sagrado, naturalmente nós vivemos no umbral sem a necessidade de estarmos nesta geografia, nesta localidade que se encontra no mundo astral, no mundo espiritual. Então, amigos, o Ulisses, no capítulo 12, que estamos estudando hoje, de nome Umbral, do livro Nosso Lar, ainda diz: os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Finalizando a leitura, Ulisses traz algumas colocações importantes que sabemos que esses fios invisíveis, a nossa mente, ela cria formas, pensamento, e vai vibrando, criando uma ambiência espiritual em nossa volta. É a aura, é o halo vital. E temos um livro, aí vou recomendar aos amigos, o livro Libertação, também série André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Este livro, que foi psicografado por Chico Xavier, tem um capítulo, Numa Cidade Estranha, em que Gúbio explica ao André Luiz a respeito de temas importantes que dizem respeito às situações, às organizações criminosas que existem no umbral. Lembrando que o umbral, de forma didática, bem simples, ele é dividido como umbral grosso. Umbral grosso, entendemos que são os abismos, as cavernas, que existem espíritos tenebrosos, criminosos, tentando influenciar a humanidade encarnada. Existe o umbral médio, que é aquele que alguns espíritos, ao encarnarem, não tendo condições de viverem em colônias superiores, em colônias de regeneração, eles vivem no umbral médio, em que é possível ainda visualizar a luz do sol, sentir o calor das vibrações do nosso astro rei, o nosso sol. E existe também um umbral leve, digamos assim, lembrando que é uma classificação simples, só para termos alguns entendimentos. Este umbral leve é aqueles mais próximos das colônias de regeneração. Exemplo, nosso lar. Nosso lar fica fazendo fronteira diante do umbral leve, da região mais leve do umbral, dessa zona obscura. Ulisses, explicando estes fios invisíveis, entendemos aí a necessidade de recorrermos ao livro Libertação, no capítulo Numa Cidade Estranha, em que este capítulo menciona a respeito de temas em que Gúbio está conversando. Gúbio é o mentor do livro Libertação, é o mentor Gúbio, que explica ao André Luiz que nestes ambientes, no umbral grosso, nos abismos, nas cavernas, existem espíritos criminosos que, quando estavam encarnados, eram homicidas, prejudicaram as coletividades e viveram viveram de forma contrária aos princípios libertadores do Evangelho do Senhor Jesus. E estes irmãos infelizes um dia deixarão estas condições, mas eles agem tentando
manipular a humanidade encarnada por aceitação destes, é claro. E, segundo Gubbio, explica o seguinte: existem os chamados poderes da inércia. Para os espíritos trevosos, quando a humanidade continua viciada, seja no alcoolismo, no excesso de alimento, no sexo sem fidelidade conjugal, nessa sensualidade exagerada, nesse erotismo ou demais vícios mentais, todos estes desequilíbrios coletivos da humanidade encarnada permitem que estes irmãos trevosos, infelizes, possam alcançar os seus poderes baseados nestas inércias, nestas inatividades de cada um de nós. Vamos entender. Então, amigos dos estudos do livro Nosso Lar, estes irmãos que se encontram no umbral grosso, que são entidades das trevas, organizações criminosas, tentam influenciar os comportamentos da humanidade encarnada. E eles utilizam, segundo Gubbio, no livro Libertação, capítulo Numa Cidade Estranha, eles utilizam os poderes da inércia. O que significa isso? Segundo Gubbio, todo comportamento de ociosidade, de inatividade para o bem, nós ficamos numa vida puramente material, com seus vícios, exageros, excessos. Tais comportamentos são alimentados, incentivados por estas entidades trevosas dos abismos. Isto é realizado de forma coletiva. Eles tentam, através de ideias que os encarnados atraem, assimilam equivocadamente por invigilância, eles, todos nós, de alguma forma, ao aceitarmos estas ociosidades, a falta de crescimento espiritual, a busca dos valores da luz, para estas inteligências criminosas do mal, esta ociosidade coletiva, o mergulho nos comportamentos infelizes dos vícios, dos excessos, permitirão para estes espíritos infelizes o furto das nossas energias, o vampirismo. Basta que cada um de nós fiquemos ociosos, parados no tempo, em vícios, no materialismo, numa vida desequilibrada. E eles consideram tudo isso como poderes da inércia. A falta de avançarmos, a ausência de nós desenvolvermos o erguimento e prosseguir na luz maior, na luz em Cristo, se isto não existe em nossa vida e se nós ficamos viciados no materialismo, nos vícios, nos comportamentos nocivos, estas entidades classificam tais comportamentos coletivos como poderes da inércia. Isso oferecem para eles poderes no sentido de eles alcançarem as nossas energias. Por isso que Lísias menciona chamado fios invisíveis. Tais fios invisíveis criam elos entre a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Estes fios, esses elos magnéticos, só existem se porventura, sabemos todos nós, só existem se houver a sintonia. E a sintonia tem a ver com a valorização perigosa do mundo material no sentido dos seus vícios, dos seus equívocos, dos excessos, dos desequilíbrios. E, diante disso, eles podem agir, alcançar as nossas vibrações quando não conseguimos desenvolver o melhor, a reforma íntima, procurarmos a espiritualização do nosso ser. Enfim, amigos, vamos procurar nos vigiar a fim de que
esses poderes da inércia, segundo o capítulo Numa Cidade Estranha do livro Libertação, não venham alcançar as nossas vidas. O remédio, sabemos todos nós, é desenvolver a beleza da busca da porta estreita do Senhor Jesus, entender os princípios luminosos da sua boa nova e procurarmos superar nós mesmos, desenvolver o autoconhecimento. Tudo isso vão nos oferecer uma mente mais equilibrada, mais confortada da luz maior. Então, amigos, para finalizar, irei trazer do Evangelho do Senhor Jesus a parábola do filho pródigo, uma parte dela, porque tem a ver com o nosso estudo de hoje do umbral. Podemos configurar, através deste símbolo, desta parábola, que o filho pródigo é todos aqueles que vivem no umbral, intimamente ou geograficamente. O pródigo é aquele que exagerou, gasta muito, está sempre vivendo nos excessos. E podemos não somente entender o aspecto material, mas das nossas vibrações. Quando nós não conseguimos identificar a nossa natureza espiritual, nós podemos vivenciar o suicídio indireto nos excessos. É uma espécie de filho pródigo, ou seja, nós gastamos a energia da vida em nós, o fluido universal, o tônus vital. Mas enfim, segundo a parábola, o filho pródigo pede ao seu pai a herança, a sua parte da herança. E o pai concede. E o filho pródigo sai da sua casa, vai para outro país e passa a gastar, a viver os excessos, e ele não tem mais recurso. E ele pede uma ocupação a um irmão de outra localidade, distante da sua casa. Ele encontra-se em outro país, segundo o Evangelho do Senhor Jesus, as Escrituras Sagradas, e ele, ao pedir uma ocupação, porque ele nada possui, ele passa a cuidar de porcos. E a necessidade dele é tão grande que ele se alimenta dos alimentos dos porcos. Eis aí um símbolo importante. Quando nós negamos o nosso Pai da vida, nós pedimos a herança e vamos caminhar. E quando abusamos do nosso livre-arbítrio, nós nos assemelhamos de alguma forma aos porcos, animalizados, sem a preocupação do alimento maior que é a vida espiritual. E ao ficarmos nestes ambientes com os porcos, que de alguma forma é umbral, nós entendemos a necessidade de pensar de forma diferente, dar um novo significado à vida. E, segundo as Escrituras, o filho pródigo, está escrito lá, caindo em si, porque ele está no ambiente em que os porcos estão ali se alimentando. Nestas condições, ele cai em si, ou seja, ele entende que ele é um espírito imortal e ele vive uma introspecção, uma reflexão, estas riquezas de pensamentos profundos que nascem da nossa condição de seres angelicais ainda adormecidos. E ele pensa no Pai. Meu Pai, ele dá de tudo para os servidores, trabalho, alimentos, e eu estou aqui, nesta necessidade. Caindo em si, ele resolve ir ao encontro do Pai. E segundo a Escritura, o pai, ao ver o filho, ele é movido por uma compaixão e vai ao encontro do filho e beija seu filho. Eis a beleza do Evangelho, amigos dos estudos. Quando nós vivemos ainda o mundo sombrio do umbral, pelo pensamento e nossa intimidade, nós não entendemos a vida maior, mas podemos cair em si, viver os arrependimentos eficazes, produtivos. Esses arrependimentos eficazes e produtivos
permitirão o nosso erguimento, a nossa subida mental, e vamos ao encontro do Pai, que está movido pela compaixão, pelo amor profundo e nos recebe com beijo. Que Jesus nos abençoe, fiquem na paz e até outro dia.